Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Rapaziada, tá meio escuro aqui, mas vou passar pra vocês rapidinho aí o panorama, como foi a partida de Ceará 2, Vasco 1. Felizmente não veio nenhum empate, quem dirá a vitória. Então, o técnico Carille resolveu da seguinte forma aqui, que eu já tinha informado antes da partida, mas só confirmando para vocês. Eu já tinha passado antes da partida, mas confirmando que ele não mudou nada momentos antes da partida. Então ele foi com essa equipe aí mesmo, tá? O Paulinho, não foi o Jair, então o Paulinho entrou aí. E então é isso aí, tá? O PH, o Piton, o Lucas Freitas, João Vitor, tá? O Gumora, Paulinho, o Nuno, o Paê, Garré e o Verrete. Então, o que eu já tinha informado aqui, no primeiro tempo, tá? O Ceará teve 45%, tá, de posse de bola, o Vasco 55%. E só que chutou mais, tá? Teve menos posse de bola, mas chutou mais. Foram 8 chutes aí contra 4. Isso no primeiro tempo, tá? Nenhum goleiro trabalhou, assim, nenhum goleiro defendeu. E teve apenas um escanteio pro Ceará. E saiu muito cartão no primeiro tempo. Saiu muito cartão. Foram 2 pro Ceará, 3 pro Vasco. Então no primeiro tempo já tinha saído 5 cartões. Achei até que essa partida aí iria ter expulsão. Tava um jogo muito faltoso. E foi dessa forma aqui a dinâmica do jogo. Aos 4 minutos, já um cartão pro Paulinho. Aos 4 minutos. Tá? Depois saiu um pro Souza. Aos 10 minutos. E aí aos 29 do primeiro tempo, gol de Pedro Raul. E aí saiu mais um amarelo aos 31 pro PH, depois pro Hugo Moura, aos 34, né? O Galeano tomou um cartão aos 38. E aí acabou a partida assim. Logo no primeiro tempo ali, acabou 1-0, 5 cartões. E aí iniciou o segundo tempo, o técnico Carille tirou o Nuno Moreira, tá? Acredito que tenha sido por cansaço, porque não é possível. Ele tirou o Nuno Moreira, colocou o Ryan, tirou o Paulinho, colocou o Jair, tá? Isso tudo uma vez só. Tá aqui, até aumentei. E tirou o Garré e botou o Adson, tá? Aí aos 57 ele saca o Paê e bota o Alex Teixeira. E aos 62 o Verrete toma um cartão amarelo por reclamação. E o Bahia tomou um cartão por reclamação também, tá? O goleiro do Ceará se lesionou, entrou o Miguel, goleiro reserva aí do Ceará. Saiu o Araújo, entrou o Mugni, saiu o Luiz. Aliás, saiu o Ailon, entrou o Luiz. Saiu o Mugni, entrou o Araújo. E aos 81, o segundo gol do Pedro Raul. Segundo gol do Pedro Raul. E aí o técnico fez as mexidas lá para segurar a partida. Saiu o Dieguinho, entrou o Lourenço. Saiu o Pedro Raul, entrou o Rômulo. E ao apagar das luzes, gol do Verrete, tá? Parece que foi uma assistência aí do Ryan, gol do Verrete. E aí ele tirou um zagueiro e botou o Jean David, né? Já nos acréscimos. Enfim, a partida foi isso aí. Felizmente, né? A partida foi essa. E
queria pontuar algumas coisas, como por exemplo a saída do Paê para a entrada do Alex Teixeira. Eu não concordei com essa substituição aí. Aliás, são tantas coisas que é difícil de pontuar, sabe? Queria evidenciar aqui mais um erro do João Vitor. Eu tentaria, sabe, muitos torcedores vão discordar, mas eu tentaria aí, sabe, uma guinada geral, porque são muitos erros infantis. O primeiro gol, caraca, um erro ridículo ali, um erro do João Vitor, tá? Cabeceou de forma bizonha ali, praticamente entregando a bola pro jogador do Ceará, e um erro ali da marcação do Pedro Raul, deixando ele se antecipar, sabe? Muito fácil penetrar a vaga do Vasco. O Carille, ele chegou com um único ponto favorável, que era de saber treinar uma zaga, tomar poucos gols. O único ponto favorável, e ele não está conseguindo exercer aqui no Vasco. Muito gol bobo, e toda partida o Vasco leva gol. Toda partida. Se pegar as últimas 4 partidas aí, tomou mais de 7 gols. Sabe, são muitos gols. Impressionante. O João Vitor errou mais uma vez. A zaga não consegue acompanhar a jogada. A zaga é bizonha, não marca ninguém. O segundo gol, então, estava livre. O cara que recebeu a bola deu assistência para o Pedro Raul. O Pedro Raul também estava livre. Ninguém marca ninguém. É muito fraca a zaga. Dá uma guinada geral aí. Bota o Lincoln, né? O garoto Lincoln. O garoto já é homem, né? Já é homem. Bota o Lincoln e coloca o Capasso aí. Pô, não é possível. Vamos tentar outra coisa. Sofre muito gol. Não dá, cara. Não dá. Hoje facilmente daria para sair com um empate ou até com a vitória. Se não tivesse tomado esses 2 gols bobos aí, tá? A gente teria saído com a vitória. É difícil você manter uma sequência de vitórias tomando tantos gols assim. Muitos erros infantis, é o que o Verratti falou. São muitos erros infantis, tá? O João Vitor é muito ruim, muito fraco. O Lucas Freitas muito fraco. Não dá com essa zaga aí, não dá, tá? E o Piton de quebra ali. O Piton, a gente tem que começar a vislumbrar novos horizontes, tá? Tentar aí o Vitor Luiz, tentar a base, ou aproveitar essa janela aí e contratar novos laterais, porque não dá. A zaga é muito fraca, o sistema defensivo é muito frágil, o Vasco toma muitos gols, é irritante, cara. É irritante. O Vasco é mal treinado, tá? A intensidade do Vasco é muito baixa, é um time muito lento, um time que tem muita dificuldade em criar as jogadas, muita dificuldade, sabe? Tem pouco repertório. Não dá, muito fraco. O Vasco depende de São Januário para conseguir uma vitória, depende da torcida, entendeu? Da pressão da torcida ali de São Januário. Não dá, dessa forma não dá. Beleza, rapaziada? Tô fazendo aqui meio que no improviso, tá meio escuro, tá? Mas fazendo um pós-jogo aí pra vocês aí. E curte, comente, compartilha aí, valeu? É estressante. É estressante ver que o Vasco poderia estar muito melhor. Poderia ter saído com a vitória lá contra o Melgar. Poderia ter buscado pelo menos um empate contra o Corinthians, se não fosse a atitude covarde do Carille. Porque dá para fazer planejamento, sim.
mesmo com essa sequência de jogos aí, dá para fazer um planejamento melhor do que botar todo mundo reserva. E não consegue treinar o titular que já tá uns 3 meses aí treinando. Imagina tu pegar os reservas e tentar alguma coisa. Não dá, não dá. E é o seguinte, daria para ter saído com a vitória contra o Melgar, daria para ter buscado pelo menos um empate contra o Corinthians. Hoje daria pelo menos para ter beliscado um empate aí. Pô, é frustrante, é irritante ver que daria para fazer melhor. Daria. Rapaziada, tá, é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço. Saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.